grata por ter aprendido sobre esse assunto, né? E eu quero compartilhar porque eu sei que tem muita gente que passa por isso e muitas vezes não entende o que está acontecendo, né? E hoje eu quero explicar para quando você passar você já saber o que está acontecendo. Acontecem certas vezes na nossa vida de está tudo bem, está tudo fluindo e de repente começam a vir sentimentos ruins, certas provações, digamos assim, e você estava num processo de evolução espiritual, você estava se transformando na sua melhor versão, pensando em coisas positivas, orando, meditando, afirmações, tentando reagir melhor, tentando viver de modo assim consciente, não mais no modo automático, e você não entende o que está acontecendo. Por que certas provações? Por exemplo, para quem estava com crenças limitantes na vida financeira, um tipo de catarse que já aconteceu comigo, que seria em relação, por exemplo, estava tudo bem, tudo fluindo, de repente acontece algum problema, como no carro, por exemplo, e você não entende o que seria aquilo, por que isso está acontecendo. E aí você começa, se você entrar numa espiral negativa, e por que isso acontece, não, você atrairá mais experiências negativas, porque é aquela frequência que você está vibrando. E o que eu estou querendo dizer aqui? Por exemplo, o que aconteceu nessa situação comigo. Estava andando na BR e o pneu de um dos carros furou. E furou porque tinha um negócio assim, com alguns pregos assim, colocado lá mesmo pra furar o pneu dos carros. E eu poderia ter reclamado, poderia ter pensado coisas ruins, né? Ai, porque agora, né, quase R$ 1.000 num pneu e ficado, não. Mas não, eu pensei, sempre vem algo bom na minha vida. Todas as coisas cooperam pro meu bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu comecei a pensar, não vai vir algo ruim. E comecei a pensar no lado positivo, né? Nossa, pelo menos ninguém se machucou, porque depois da gente aconteceu isso com alguns carros até isso ser tirado, né, da BR. Então, BR é um lugar onde os carros andam bem rápido, né? E, tipo, alguns pneus furavam e ficavam já na hora, assim, os carros até perdiam um pouco do controle. E a gente conseguiu chegar até um posto de gasolina. Graças a Deus não aconteceu nada, nem com a gente, nem com ninguém que veio depois, né? Graças a Deus não houve nenhum acidente, estava bem movimentado aquele dia. E eu poderia ter entrado em uma roda negativa, uma espiral negativa e atraído mais situações negativas, porque a nossa vida, querendo ou não, você está criando a sua vida através de seus pensamentos, né? A frequência, a energia que você está vibrando é o que você atrai, né? A lei da atração está aí funcionando, a gente querendo ou não. Eu prefiro querer e controlar isso, né? Então eu pensei, eu sei que algo de bom vai vir disso. E realmente veio. Depois disso, Deus me abençoou financeiramente. E eu fiquei muito feliz, mas foi por quê? Porque eu mudei o padrão. Ao invés de entrar numa frequência negativa após um acontecimento aparentemente ruim, eu mudei o padrão e comecei a pensar no positivo. Pelo menos ninguém se machucou, pelo menos não aconteceu nada com ninguém, pelo menos estamos bem, né? E entrei nessa outra frequência, nessa outra, né? A gente sempre tem ruas, digamos, caminhos a seguir perante o que nos acontece, né? Essa é a lei da atração, escolher para qual caminho seguir perante o que nos acontece. E assim, gente, o que seria isso, né? O porquê, quando está tudo bem, certas vezes acontece, seja no âmbito emocional, está tudo bem, e de repente você começa a ter sentimentos de tristeza ou de inadequação, ou parece que nada flui, sendo que você está fazendo todo o necessário para fluir, está pensando em coisas boas, está orando, está fazendo bem. E por quê? O que seria esse processo? Porque estava tudo bem até então, tipo, estava tudo bem, de repente, o que seria isso? O que é esse processo? Isso eu chamo de catarse, como eu já falei, que seria catarse, é uma purificação, uma limpeza. Imagine que você vai fazer uma reforma no seu porão. No seu porão está guardado coisas de anos e anos e anos. Coisas boas, lembranças boas e outras coisas que você nem entende o porquê guardou. E você começa, primeiro de tudo, você começa a pensar, em que eu vou usar isso? Vamos supor que eu queira fazer um salão de jogos. Começo a comprar, né, as coisas pra isso. Seja uma mesa de ping-pong, uma mesa de pimbolim, uma daquelas cestinhas de basquete. Começo a comprar a tinta, o papel de parede, a decoração. Tá, comprei tudo o necessário. Agora eu tenho, vamos supor, eu tenho todo o material. O que seria esse material? Seria os estudos sobre a lei da atração, sobre a bondade, sobre frequência, sobre energia, sobre o amor. Você está fazendo meditações, Ho'oponopono, orando, fazendo tudo para se tornar a sua melhor versão. Mudou sua alimentação, mudou seu jeito de reagir perante as situações, você mudou tudo. Você tem o material. Só que aí, agora começa a parte mais difícil, que seria a limpeza. Você começa a tirar para fora o que não te serve mais para abrir espaço pro novo. Aí, nessa limpeza, você tem que separar o joio do trigo, assim, digamos. Você tem que tirar as lembranças ruins para fora. E quando você tira, você tem que saber se isso
te serve ou não. E muitas vezes esses sentimentos não querem sair, eles ficam arraigados porque se tornaram crenças e crenças fortes em nossa mente. Como, por exemplo, uma crença em relação ao dinheiro. Quando pequeno, alguém diz, dinheiro é sujo. Isso trabalha no subconsciente de certa maneira, né? Porque você pega na mão, dinheiro é sujo, lava a mão, alguma coisa assim. Isso se torna uma crença. No subconsciente pode associar o dinheiro a sujeira. Ou, nessa vida... Certas coisas as pessoas falam, a vida é difícil. Isso fica arraigado na mente das pessoas de uma maneira muito forte. Todas as crenças. Ou, crenças bem bobas como, a pessoa tem sorte no jogo, azar no amor. E isso, querendo ou não, se formam crenças. As pessoas acreditam nisso, porque na nossa mente, de uma maneira bem simples, tem um porteirinho aqui. Um porteiro. Ele determina quem entra e quem não entra aqui. Só que é de maneira subconsciente que ele determina. Então, na maioria das vezes, nós não podemos escolher o que entra aqui dentro. O nosso cérebro, ele é plástico, assim, digamos, ele pode ser moldado. E quem determina o que entra para moldar ele ou não é esse porteirinho que está cuidando do nosso cérebro. Ele que diz, tal pensamento entra, fica, vai para a memória de longo prazo. Tal pensamento não vai. E esse porteirinho, a gente muitas vezes não tem noção da existência dele e nem o ajuda, porque isso é um assunto muito mais aprofundado de evolução espiritual que eu vou tentar trazer de uma maneira bem simples para o maior número de pessoas possível entender. Por isso vamos chamar de porteirinho. E esse porteirinho, ele deixou que muitas coisas ruins entrassem porque vieram essas afirmações, essas crenças, esses padrões de pessoas que nós respeitávamos muito, como, por exemplo, professores, líderes religiosos, nossos pais, nossos familiares, e falaram essas crenças pra gente. Você tem que trabalhar muito, muito suor pra ter dinheiro. Ou, nos relacionamentos é assim. Isso acontece com todo mundo. Essas coisas assim. E essas crenças ficaram instauradas e estão guardadas em caixas em nossa mente. E quando você começa a fazer a reforma, a mudar o seu jeito de ser, essas crenças têm que sair. Só que elas não querem sair. E não é porque o nosso cérebro é ruim, é só porque ele gosta de padrões. É difícil, o nosso cérebro ele é aquela pessoa que, digamos assim, não gosta de mudanças. Assim será o nosso cérebro. Ele é como uma pessoa que não gosta muito de mudanças. Então, é difícil sair, está arraigado e você tem que tirar fora. E nisso de tirar fora, é uma limpeza pesada. E nessa limpeza pesada, você revive muitas vezes certas emoções ou também atrai subconscientemente certas situações que lhes fazem reviver aquilo sobre aquela crença. Só que você revivendo aquilo, se você muda o padrão, que foi o que eu fiz pensar no lado bom, essa crença sai, porque você construiu uma nova rua, uma nova gaveta. O porteirinho agora ele mudou a etiquetinha de quem entra, digamos, né? Para entrar você apresenta lá um documento, assim, digamos. E ele mudou agora. Porque você conseguiu de maneira consciente agir no seu subconsciente para ajudar o porteirinho a dizer quem entra e quem não entra. Então, esse processo, muitas vezes, que a gente, na maioria das vezes, não entende o porquê desses sentimentos, que não tem esse conhecimento sobre inteligência emocional muito aprofundado, e não entende o porquê, estava tudo bem, agora está tudo ruim, por que está acontecendo isso, por que estou passando por aquilo. Se você fica com pena de si mesmo, ou com sentimentos ruins, ou entra nessa espiral negativa, que é o que você está habituado a fazer, por isso que isso está saindo para fora, porque você tem que romper esse padrão. Então, você precisa mudar a maneira de reagir perante o que lhe acontece para instaurar novas crenças, para poder entrar o novo, para o seu cérebro poder, de maneira consciente, agir no seu subconsciente e mudar o seu jeito de agir e construir novas crenças. Digamos, para poder tirar o que não lhe serve mais, colocar uma coisa boa no lugar, e isso vai mudar o seu estado de viver, o seu jeito de ser, vai mudar a utilização perante o que lhe acontece. Então, o que eu tô querendo dizer de uma maneira bem simples? Quando está tudo bem e de repente parece que você começa a sentir coisas meio ruins ou meio tristes ou certas energias ruins, isso é só um processo de limpeza. Mesmo que você esteja revivendo certas situações, é só uma limpeza. O que a gente tem que fazer? Se quiser chorar, chore. Se você se sentir meio mal, sinta aquele sentimento, mas não absorva mais aquilo como seu. Mude o padrão, porque é durante a catarse, durante esse processo de limpeza que nós temos que fazer a quebra de paradigmas, mudar o nosso padrão de agir, para então instaurar novas crenças, porque nós precisamos jogar o lixo fora, para então poder colocar as novas decorações, assim, digamos, no nosso porão, e deixar bem avisado para o nosso porteirinho que a partir de agora, esse tipo de coisa não entra mais no nosso porão. Mais ou menos assim, porque aí nós mudamos
subconscientemente, o que entra e o que sai aqui dentro. Nossa energia se torna incompatível com aqueles antigos padrões e agora só se torna compatível com os novos padrões. Nossa energia se tornando compatível com os novos padrões, nós mudamos o nosso jeito de ser e, consequentemente, mudamos a nossa vida. Reparem, há milhões de pessoas neste planeta. E pode muitas vezes pessoas morarem perto, terem estudado na mesma escola, terem tido oportunidades semelhantes, mas uma pessoa tem um estilo de vida e outra pessoa tem outro estilo de vida bem diferente. Acontece até com gêmeos, mesmas criações, mesmos pais, mesma casa, mas vidas diferentes. E eu digo vidas diferentes em todos os aspectos: emocional, sentimental, espiritual, financeiro, profissional. O que seria isso? É a maneira que nós enxergamos a vida, é a frequência que a gente está emanando, que é a frequência que a gente está atraindo. Se nós estamos vibrando uma frequência boa, em bondade, acreditando na vida, nas boas pessoas, nos mantendo longe de frequências ruins, de tristeza, de que o mundo é injusto, de doenças, longe disso. Eu sei que isso acontece, mas eu não determino isso como minha realidade. O que eu posso fazer para mudar a vida das outras pessoas é ser eu, a minha melhor versão, o mais positiva possível, para contagiar pessoas, para então também experimentarem essa vida maravilhosa e extraordinária que todos nós merecemos pelo simples fato de existir. Quanto melhores nós somos, melhores experiências nós atraímos e uma vida melhor nós temos em todas as áreas, e assim também podemos espalhar isso para os nossos semelhantes. Porque se eu estou bem, quem está ao meu lado também será contagiado pela minha energia de bondade e de alegria e também estará bem. Agora, se eu sou quem está suscetível à energia do outro e a pessoa está mal, eu também ficarei mal, porque nós somos seres sociáveis e muitas vezes com um grau de empatia, né? Eu, por exemplo, tenho um grau muito grande de empatia, muito. Então eu tive que aprender muito a lidar com isso, né? A me colocar no lugar do outro, mas sem me tirar do meu. E agora, graças a Deus, eu consigo lidar com isso muito bem, porque eu pegava demais o problema dos outros pra mim. E isso foi um processo de catarse, também uma limpeza que aconteceu bem profunda. E agora, graças a Deus, e é muito esforço meu também, agora meu porteirinho já sabe o que entra e o que não entra aqui. Já consigo ajudar e ouvir as pessoas, as experiências delas, né? Sem absorver aquilo como minha realidade. E é isso que nós devemos fazer a todo momento: escolher o que entra e o que não entra aqui. Porque é aqui que nossa vida acontece e aqui fora é só a materialização do que é aqui dentro. A vida que nós temos fomos nós que atraímos, seja de maneira consciente ou inconsciente, nós criamos nossa vida. E tudo tá aqui, da maneira como nós enxergamos a vida e reagimos perante ao mundo, a maneira que nós reagimos, eu digo, a energia, a frequência que nós estamos emanando, os sentimentos que estão aqui dentro em nossa alma, né? Que nós somos corpo, alma, mente e espírito. E como está aqui dentro se reflete no que está aqui fora. Se você está numa frequência de amor, alegria, paz, é isso que é na sua vida. E você consegue perpassar, transmitir isso ao seu redor. Se você está numa frequência de alegria, prosperidade, de que as coisas vêm fácil, porque elas realmente vêm fácil se você está fazendo aquilo que você gosta, assim acontece também. Agora, se é a sua crença de que tudo é difícil, assim será. Porque o nosso cérebro, ele vive, ele faz a gente reagir e acreditar a nossa vida se materializar perante as crenças que nós temos aqui. Então, se estiver passando por esse processo e você não entendeu muito bem o porquê acontecia certas coisas quando você estava fazendo tudo bem, né? Geralmente acontece muito quando as pessoas começam a fazer Ho'oponopono, esse processo de vir muito forte esses sentimentos antigos. O que é, né, que é a oração para tirar esses sentimentos, né? Quando você admite, né, quando você admite que você sente muito pelo que te aconteceu, pede perdão, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato, né? Fala isso, né? A Deus. Eu sinto muito perante o que me aconteceu, porque eu também permiti, de certa maneira, o que me acontecesse. Por favor, me perdoe, porque eu libero perdão a mim mesmo pelo que eu permiti que acontecesse e aos outros. Eu te amo porque eu amo Deus que criou esse universo e sou grata porque eu acredito que eu já recebi esse perdão. Então, quando você começa a fazer esse processo de limpeza, é normal vir esses sentimentos, é normal muitas vezes atrair experiências que reforcem aquelas crenças, e é aí que você é o momento chave, o pulo do gato para mudar esse padrão. Espero que vocês tenham entendido esse processo e que vocês consigam mudar esses padrões ruins, porque a nossa vida só se vive uma vez e nós devemos fazer valer a pena. Há algo mais na vida, não é apenas viver por viver, trabalhar por trabalhar, ou fazer por fazer, ou só procriar, ou só o que for. Não é só viver por viver. Há um sentido através disso que é evoluirmos, é nos transformarmos na melhor versão, é conhecermos sobre amor, é amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós estamos neste mundo para aprender sobre amor e bondade. E aí as coisas vêm e fluem. E eu espero que todos vocês tenham uma vida feliz
e descubram o seu real propósito. Tudo de bom para vocês!